Fala aí, meu pombo! Sejam bem-vindos ao canal do Creuson. Vamos dar continuidade aí às aulinhas sobre função. Hoje a gente vai aprender a fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, não é novidade para ninguém, já no nono ano, né? Para vocês já terem aprendido a construir um gráfico de uma função do primeiro e do segundo grau, mas o Creuson está aqui para fazer essa retrospectiva, beleza? Então assim, gente, construir um gráfico de qualquer função, a gente pode construir esse gráfico arbitrando valores para o x, ou seja, eu vou escolher elementos lá do meu domínio, né? Então, vou escolher elementos genéricos x1, x2, x3 lá do meu domínio, vou aplicar na minha função e vou ter o meu y1, meu y2, meu y3 e assim por diante. Aí a gente vai ligando os pontos aqui no gráfico, ok? Tá? Então, bem de forma genérica. Então, suponha, tá? Que eu peguei o menos 2, o x igual a 2, joguei ele na função e deu 4. Então, o 2 vai fazer parzinho com 4. Então, vai ter um pontinho aqui. Tá? Suponha agora que eu peguei um outro ponto. Sei lá, eu peguei o menos 3, joguei na função, menos 3 deu 1. Então, tá aqui, ó. Suponha que eu peguei outro ponto, sei lá, né? Joguei aqui na função aqui o menos 4, aí deu meio, né? E assim por diante, tá? Depois, quando eu ligar todos esses pontos, né? Suponha que deu alguma coisa assim. Meu ponto aqui tá muito feio aqui, tá? Aí, ó, na hora que eu for ligar todo mundo, perceba que eu consigo fazer aqui uma reta aqui, mais ou menos aqui em cima, tá? Aí essa daqui é a minha função. É um jeito, tá? Então, até vou fazer um exemplo aqui com vocês agora mais legal. Suponha que a gente tenha essa função e a gente queira construir o gráfico dessa função aqui. Então, ela é que função, Creuso? F de x igual a 2x menos 4. Eu vou arbitrar valores para o x, tá? Não é interessante você arbitrar valores muito grandes ou muito pequenos, tipo, muito negativo para cá, porque o gráfico ele ser um pouquinho proporcional, né? Então, eu vou pegar elementos bem aqui, ó, tá? Eu vou começar, por exemplo, com menos 1, tá? Menos 1, 0, 1, 2, 3, e vou aplicando na função. O menos 1, na hora que eu aplicar na função, eu vou ter f de menos 1, que vai ser 2 que multiplica o menos 1, menos o 4, né? Bom, 2 vezes menos 1 é menos 2, com menos 4, isso aqui é igual a menos 6. Então, o menos 1 está fazendo parzinho, o menos 1 no x está fazendo parzinho com menos 6 no y. Eu tenho meu par ordenado aqui, tá? O zero. Se eu calcular o f de zero, eu não vou ficar fazendo para tudo não, tá? Se eu calcular o f de zero, eu vou ter 2 vezes o zero menos o 4. Beleza? 2 vezes 0 é 0. Com menos 4 vai dar menos 4. Então, o zero está ligando com o menos 4. Tá? Se eu calcular o 1, o meu f de 1, ele é o quê? 2 vezes o 1 menos o 4. Então, vou ter 2 menos 4, eu tenho menos 2. O 1 liga com o menos 2, né? Se eu aplicar o 2 na função, eu vou ter menos 4. Eu vou ter 4 com menos 4, que vai dar 0. E se eu aplicar o 3 na função, né? Eu vou ter 2 vezes 3 é 6. 6 com menos 4 dá 2. E agora eu posso encontrar esses valores aqui no meu plano cartesiano. Então, o menos 1 liga com o menos 6. O menos 1 no x está aqui. O menos 6 está aqui, ó, bem aqui embaixo, aqui, né? Então, menos 1 com menos 6 vai dar... Vou colocar esse cara um pouquinho mais para cima, tá? Aqui. Beleza. Só um pouquinho que eu acho que não... Só um instante. Deu, agora fechou. Não tava ali. Ui, pô, parabéns aqui pra mim, só fazendo caca hoje. Ó, vamos lá agora de novo. O menos 1 tá ligando com o menos 6. Menos 1 no x, menos 1 no x tá aqui, menos 6 tá, menos 5, menos 6 tá aqui, ó. Então, temos o nosso primeiro pontinho aqui. Depois, o 0 está ligando com menos 4. O 0 no x está ligando com menos 4. Tá aqui, ó. Oi?
O 1 está ligando com menos 2. O 1 no x está ligando com menos 2 no y, que está aqui. Estão vendo que já dá desvia reta? E o 3 está ligando com o 2. O 3 no x está ligando com o 2 no y. 3 no x, 2 no y, vai estar aqui. Beleza, galerinha? Então, ó, se eu ligar... Então, daqui duas coisas, né? Se eu sei que a minha função é uma função do primeiro grau, e uma função do primeiro grau descreve uma reta, para eu conseguir determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu precisaria de 2 pontos para fazer. Tá? Então, isso aqui é a primeira coisa, né? Então, vou até fazer aqui de azul minha função. A função vai estar aqui e vai passar exatamente por esses pontos. Tá? Então, essa função aqui, ó, é o que nós chamamos de essa reta é a reta da função 2x menos 4. Beleza? Legalzinho? Então, isso aqui é um jeito de fazer. Né? Eu acho que não é o mais prático. Tá? Então, como que a gente vai... qual que é a forma mais prática de representar o gráfico de uma função do primeiro grau? Então, é o seguinte. Tá? A primeira coisa a gente tem que lembrar, até coloquei aqui, o que é raiz da função ou zero da função. Vocês lembram disso? Já dei uma aula sobre isso, né? Então, o que é isso? É o valor do x, tá? É o valor do x. Então, o meu x ele tem um valor, né? É o valor do x quando a minha função dá zero. Ops, que interrogação, rapaz. Quando a minha função dá zero. Beleza? Então, o que a gente faz para determinar? É só igualar a função a zero. Então, de uma forma geral, ó, presta atenção no que eu vou fazer. Uma função do primeiro grau, ela tem esse formatão, né? Ax mais b. Se eu igualar essa função a zero, resolver esse pedaço, ó, o meu b está desse lado positivo, passo para lá negativo. Então, eu vou ter ax igual a menos o b. E o meu a está multiplicando, passo dividindo. De tal forma que o valor do meu x sempre vai ser menos b sobre a. Tá? Então, a raiz de uma função do primeiro grau sempre vai ser menos b sobre o a. Tranquilo? E daí, vamos ver um exemplinho aqui. Então, suponha que eu tenho essa função e eu quero encontrar aqui a raiz dessa função. Então, eu só vou pegar a minha função, que é, ó, meu f de x, ele é 2x menos 4, e eu vou igualar essa função a zero. Então, 4 passa para lá, é só isolar o x, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 4 meios, que é a mesma coisa que 2. Ou seja, o 2 é o meu zero, ou raiz da minha função, e o 2, ele é exatamente igual ao menos b sobre o a. De fato, né? Quem que é o meu b aqui? O meu b é menos 4. Então, eu tenho menos o b sobre o a. Quem que é o meu a? O meu a é o 2. Então, daqui. E, de fato, menos com menos é mais. Eu vou ficar com 4 sobre 2, que é igual a 2. Né? Então, é tudo a mesma coisa. Isso aqui é importante, tá? Para a gente descobrir, então, o gráfico. Então, de forma geral, vou fazer um gráfico genérico aqui para uma função do primeiro grau, para esse tipo aqui, eu vou fazer vermelho, né? Basicamente, o que a gente tem? Lembra lá que eu disse que a gente arbitrava valores? Como é uma reta, eu posso arbitrar, basicamente, dois valores, né? Preciso de no mínimo dois. Então, o x, que é o x e o y, né? Então, um valor bem legal para eu arbitrar é o x igual a zero, não é verdade? E o outro valor legal também para eu arbitrar é o valor do x, que a minha função é zero. No caso, isso aqui é a minha raiz da função. Tá? Então, quando x é zero,
Ó, tu só pega a tua função e coloca zero aqui no lugar do x. A vezes zero é zero, então tua função vai dar b. Né? Se tu calcular aqui, ó, f de zero, tu vai ter a vezes zero mais b. Ora, tua função vai ser igual a b, porque a vezes zero é zero, né? Então sobrou b. E o outro valor é o valor para a tua função quando ela for igual a zero. A gente acabou de ver no slide passado, que vai ser o quê? O menos b sobre a. Pronto, rapaziada. Preciso desses dois pontos aqui, acabou o meu problema. Então, basicamente, para a gente representar essa reta, a gente vai achar um ponto sobre o eixo x e um ponto sobre o eixo y, beleza? Então, no eixo y, onde que ela vai cruzar? Vai cruzar bem no B. Então, vou colocar aqui, suponha que o B, que esse ponto aqui é o B. E no eixo x, quem que vai cruzar? Vai ser nesse ponto aqui genérico, que vai ser o menos B sobre o A. E daí eu posso pegar e ligar esses dois pontos, né? Vou tentar aqui fazer aqui. E eu tenho então a minha função. Não ficou muito profissional isso aqui não, né? Vamos tentar ver aqui os dois aqui. Mais ou menos. E daí eu tenho a minha função aqui. Beleza? Essa aqui é a forma mais simples, fácil para resolver, né? Para encontrar o gráfico de uma função do primeiro grau. Beleza? Então tem alguns exemplinhos aqui para a gente resolver. Então ele pede aqui para a gente encontrar o gráfico dessa função. Então vamos lá. Ó, vou fazer aqui o x e o y. Tá? Então primeira coisa, o valor quando meu x é zero. Aí tu coloca zero aqui na função, o que, que vai sobrar? 1. Ó, meu primeiro par ordenado eu já tenho aqui, 0 e 1. Tá? Aí outro ponto é quando a minha função dá zero, que vai ser o que? A raiz da minha função. Então, tu vai pegar menos 3x mais 1 igual a zero. Teu x vai ser igual a quê? O 1 passa para lá negativo, o 3, que vai dar o quê? 1/3, né? Que vai dar 1/3. Então, 1/3, tá? Beleza? Então, vamos achar esse cara aqui no gráfico aqui, que é o 1, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai colocar é o 0 e 1, x0, y1, tá aqui, beleza? É o meu B, né? Se eu olhar aqui de cara, o B sempre vai ser esse cara aqui, ó, sobre o eixo Y, e no X vai ser 1/3, ó. O 1 tá aqui, o 0 tá aqui, 1/3 vai estar mais ou menos aqui, tá? E daí agora é só ligar esses dois pontos. A gente vai fazer o nosso gráfico aqui. Aqui, alguma coisa assim, beleza? Então tá aí o nosso gráfico dessa primeira função. Vamos ver agora o da segunda função. Então, de cara, a gente sabe que a minha coordenada, né? A minha coordenada y, que a minha função vai cortar o meu eixo y, vai ser no 6. Tá? Então, vou fazer aqui o esqueminha de novo, igual que a gente fez ali antes. Né? Eu tenho x, tenho y. Né? Então, primeiro arbítrio x0, vai dar 6. Então, x0, y6, 5, 6, 6 vai estar bem aqui. Não é isso? Opa, aqui não está escrevendo, peraí. Beleza, agora foi, tá? Então, x0, y6, então menos 5, menos 6 vai estar aqui o 6, né? 6 vai estar aqui. E o outro ponto é o valor que a minha função é zero. Então, quando que essa função aqui vai ser zero, né? Ó, eu tenho menos 3x mais 6. Eu quero que ela seja zero. Então, eu vou ficar com menos 3x igual a menos 6. X igual a menos 6 por menos 3, que vai dar 2 positivo. Né? Então, x é 2. Então, o 2 está ligando com o 0 do y. Então, tá aqui, ó. Beleza? Então, a minha função, ela vai estar aqui, ó. Ligando esse ponto nesse. Mais ou menos aqui, né, rapaziada?
tá? Então tem aqui as minhas funções, tá? Ela tem uma característica, essas funções aqui, vocês vão ver, elas são paralelas, né? Por quê? Porque tem o mesmo ângulo, porque o coeficiente angular é o mesmo, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Bom, tenho mais essa questãozinha aqui da FUVEST. A princípio, o estudante olha e fala assim, não, ela não é de primeiro grau, né, Creuso? Porque olha lá, tem um quadrado ali e coisa arada. Mas, antes de fazer a função, você tem que escrever lá na forma geral, né? Então, o meu f de x, na forma geral, né, ela vai ser o quê? Eu vou ter que abrir esse cara. Isso aqui o que que é? Um produto notável, né? Então vai ser o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos essa outra aqui, que é o quê? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, né? Mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, o que vai acontecer? X quadrado com menos x quadrado vai anular, né? Aqui eu tenho 6x, ó, menos com menos é mais, então vou ter 10x, olha lá, e 9 com menos 4 vai dar mais 5. Então a minha função vai ser essa aqui, beleza? Então ele quer que a gente esboce o gráfico dessa função. Para a gente esboçar o gráfico, vamos encontrar dois valores para o x. Primeiro quando x é 0, y é 5, molezinha. E o segundo valor que a minha função vai ser 0. Então tu pega a função, até fazer de vermelho, iguala ela a 0. Ou a gente sabe que a gente vai obter daqui o menos b sobre o a. Não é verdade? Isso aqui vai dar menos 5 décimos, que é a mesma coisa que menos meio. Tá? Com isso que a gente já pode fazer a função. Beleza? Então eu vou copiar aqui, dar uma passada aqui. Ops, esqueci de copiar esse cara aqui. Quem sabe fazer ao vivo. Já joguei para cá. Beleza pura. Vamos encontrar então esses pontos aqui. Tá? Então os pontos vão ser 0 e 5. Aqui deu menos meio, né? Não coloquei aqui. 0 e 5. x0, y5. Tá aqui o primeiro ponto. Ok. Falhou de novo aqui, peraí. Agora deu, agora deu. Vamos lá. Sei que às vezes ele dá essa zica que ele não aceita eu escrever em cima. Então, x0, y5, tá aqui o cara. E o outro ponto, x é meio. Então, menos meio, né? Então, 0 tá aqui, menos 1 tá aqui, menos meio tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Só ligar os dois pontos. Vou fazer até de azulzinho aqui para vocês. Ó, a minha função tá aqui, então. Né? Uma função crescente, né? O a é positivo e tal. Beleza, rapaziada? Então, ainda não acabou, tá? Mas a ideia é essa, que já construímos o gráfico, acabou. Existe aqui também alguns casos especiais, tá? Como eu já falei na aula passada, a gente tem a função identidade, que ela leva o elemento no próprio elemento, né? No mesmo elemento do outro conjunto, que é f de x igual a x. Isso aqui vai ser importante para a gente mais à frente classificar uma função em par ou ímpar, tá? Mais à frente, depois lá na faculdade também, quando a gente estiver trabalhando com integração, se a gente tiver funções assim que são periódicas, a gente pode utilizar ali os macetes ali para saber se é par ou ímpar, tá? Enfim, deixa aí. E eu também tenho a função que é a função oposta da função identidade, né? Então ela vai levar ela pega um elemento e leva no oposto dele, tá? Esses dois conceitos a gente vai usar para identificar quando uma função é par ou uma função é ímpar, beleza? Então, basicamente, f de x igual a x, ela vai pegar bem no meio aqui. Se ela pegar bem no meio do ângulo de 90, ela é uma bissetriz, tá? Aí aqui, quadrante, para saber sobre os quadrantes ímpares, aí depois eu falo sobre isso, no momento agora. E essa outra função aqui vai pegar os quadrantes pares. Beleza, bissetriz? E para
finalizar, a gente ainda tem o caso da função constante. A função constante, como o nome diz, ela não cresce nem decresce, ela é constante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma função aqui f de x igual a 3. Então, eu vou aqui no plano cartesiano, vou encontrar o 3 e traço a minha retazinha aqui no 3, paralela ao eixo x. E acabou. São constantes, é isso aí. Beleza, rapaziada? Acho que vale o likezinho pro Creuso aí. E é isso aí. Ficamos aí, se vemos nas próximas aulas. Valeu, um abração do Creuso.